Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar em detalhes a aba de Network, ou rede em português, do Chrome DevTools. Então vamos olhar aqui comigo na tela, primeiro só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar hoje. Então eu vou mostrar o log, tá? O log é a parte que mostra todos os recursos que estão aparecendo ali. A gente vai também clicar na linha de cada um e tentar entender o que é cada coluna que aparece ali também. Então vai ter duas partes aqui, a gente vai olhar as abas e vai olhar o que tem nas colunas. Depois a gente vai filtrar por tipo, quero pegar uma imagem, quero pegar só CSS, então acho que é legal também saber como fazer isso aqui. Olhar os detalhes, né, de um recurso, então além de expandir a linha para deixar ela com mais informação, a gente consegue abrir um recurso, um arquivo e entender como que ele veio. A gente poderia ver, por exemplo, que um request também trouxe cookies, gerou cookies. Tem a parte ali de overview que mostra mais ou menos a ordem das coisas de uma forma gráfica. A gente pode fazer buscas ali, que é um recurso bem interessante e eu vou mostrar. A gente pode filtrar, né? A gente vai também fazer alguns filtros mais padrões e dá para fazer alguns filtros mais complexos. A gente pode bloquear request, que é uma coisa legal. Você pode simular que alguma coisa não está dando certo. A gente vai ver um atalho também do Chrome DevTools que é bem útil para fazer várias coisas no Chrome DevTools. E por último, a gente vai ver como diminuir a velocidade da internet. Beleza? Tudo isso a gente vai fazer em dois sites. Um deles vai ser um pouco mais simples, que é uma aplicação criada com Create React App, e o outro vai ser um pouco mais complexo, que é uma aplicação completa mesmo, criada com Meteor, que tem bastante dados e tudo mais. Então, bora lá. Vamos começar. Começando então por esse site aqui bem simples, que é o site da Quave. Ele é um site que ali até era só HTML. Recentemente o Edmar converteu para um site em React. Então ele está usando o Create React App, tá? Que é uma forma bem comum de criar aplicativos e sites com React. Mas vamos focar no que a gente quer. Clica com o botão direito e clica em Inspect, ou Command Option I, ou se você tiver no Windows vai ser Command Alt I provavelmente. Você consegue também abrir o Inspect. Então vocês podem ver que está vazia essa aba aqui, só tem o React DevTools, tá? Porque provavelmente ele acabou de carregar quando eu abri a aba, mas eu preciso dar um refresh para que ele carregue e apareça aqui, porque quando a gente abre essa aba, você está vendo que ele está nesse, ó, tá aqui, ó, ele está vermelhinho. Se eu clicar aqui de novo, ó, ele parou de gravar. Então, quando ele não está gravando, ó, não vai acontecer nada. Então, toma cuidado para sempre clicar aqui. Tá vendo que ficou vermelhinho? E aí, quando eu der um refresh, eu der um atualizar ou F5, ele vai gravar. Beleza? Então, tem que manter gravando ali, senão não serve para nada essa aba, ela não registra nada, tá? Mas talvez você, já registrei tudo que eu queria, agora eu quero mexer no site para ver outra coisa, mas não quero perder. Aí você pode parar de gravar, ele vai ficar parado aqui, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender primeiro essa parte aqui, ó, esse log das coisas que aconteceu, tá? Então eu estou falando desse pedaço aqui, tá? Vamos tentar falar desse pedaço. Então eu vou até aumentar um pouquinho aqui, porque a gente não vai ficar olhando muito para o site. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que aconteceu aqui, eu estou rodando em site local para ficar um pouco mais simples os arquivos, tá? Então eu chamei no localhost, mas isso aqui num site qualquer vai acontecer a mesma coisa. Se você entrar aqui em quave.dev, você também pode apertar o seu atalho para abrir o inspect aí. Se eu der o refresh aqui. Só que vocês vão ver que aqui tem um pouquinho menos arquivo, porque o Create React App, quando a gente dá o build, ele junta tudo aqui. Mas esse não é o escopo do nosso vídeo, então eu vou focar no local, que fica um pouco mais fácil de entender os nomes. Beleza? Então esse aqui são os logs. Aí vamos ver o que a gente tem em cada coluna. Mas antes disso, eu vou vir aqui, ó. Se você clicar nesse... Eu já tinha clicado antes, mas se você clicar aqui, ó, nessa paradinha aqui, nessa engrenagemzinha, e aí eu clico aqui, eu posso usar a linha um pouco mais larga, ó. Deixa eu mostrar para vocês a diferença, ó. Agora vocês têm que olhar aqui, ó, para vocês verem a diferença. Principalmente pega aqui, ó, por exemplo, size, ó. Fica vendo que eu vou clicar aqui para ele trocar, ó. Viu aqui o size, que ele colocou dois números? Então ele está o número de compressão e o número total do arquivo, porque muitas vezes o arquivo é comprimido. Isso é importante aqui para o módulo Network você entender isso, né? Ter um arquivo um pouco maior nem sempre é um grande problema, porque você tem tecnologias web aí, como gzip e outras, que comprimem o arquivo, então ela não é transferida via rede. Então é legal a gente usar a linha expandida, que ele mostra um pouco mais de detalhes, tá? Então normalmente pode te ajudar a enxergar mais coisas ao mesmo tempo, beleza? Mas vamos lá então. Então a gente tem o status é o status HTTP.
No módulo de web a gente deve ter mais conteúdo sobre isso. Mas aqui então ele está me retornando 200, que é o ok. E aqui 307, que provavelmente é um redirect. Ó. Ele é um redirect, está jogando para esse outro lugar. Mas está tudo dando certo. Então a gente pegou algumas imagens, a gente pegou um ícone, a gente pegou tudo, está dando tudo certinho aqui. Beleza? Um ponto também legal daqui, a gente lembrar que a gente pode desabilitar ou não o cache. Então, se a gente não tiver com o cache desabilitado, os timings aqui vai ficar tudo errado, né? Porque ele vai pegar do cache. Ou seja, quando a pessoa acessar seu site pela segunda vez, vai ser esse comportamento. Mas na primeira não. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de testar, que normalmente a gente está preocupado com a primeira experiência. Então é bom desabilitar o cache. O que mais que a gente tem aqui? Aqui é o que começou esse request, né? Por que pediu esse arquivo, né? Então nem sempre vai ser um motivo muito óbvio, mas aqui no caso são os próprios arquivos do React que estão pegando essas imagens, porque ele está tentando renderizar a tela. O tamanho do arquivo, que é uma informação bem relevante. Quanto tempo levou para esse arquivo chegar. Então essa parte do waterfall aqui, eu vou até aumentar bem ela. Então essa parte do waterfall, ela é bem legal, porque a gente consegue ver que alguma coisa ficou esperando. Ó. Até essa linha azul aqui, tá vendo que ficou um monte de recurso esperando? Ele não estava fazendo nada aqui, e aí daqui ele começa a disparar um monte de request. Então, provavelmente, nesse ponto que ele percebeu que ele precisava desses outros recursos. Então, vocês viram, se ele tivesse começado a carregar essa foto logo aqui no comecinho, se ele tivesse começado a carregar essa imagem, que eu não sei nem que imagem que é essa, mas se ele tivesse começado a carregar essa imagem, deve ser essas imagens aqui, né? Essa. Então, eu nem sei que imagem é, mas deve ser aquelas ali. Depois a gente pode até clicar aqui que dá para ver. Mas então ele está pegando isso aqui e ele poderia ter talvez começado carregando aqui. E aí se ele tivesse carregado todos os requests aqui, a gente tem, em vez de terminar a carga aqui, a gente teria terminado mais ou menos aqui, né? Uns 2 quadrantezinhos desses a menos. Então isso aqui é bem legal para a gente entender essa ordem que está acontecendo e ver se não tem nada bloqueando aqui, por que está demorando tanto. Então é uma coisa bem visual de ver. Aqui a gente também tem, que era uma das coisas que eu falei que ia abordar, essa parte de overview aqui. Esse site ele é muito simples, nem fica tão fácil de ver, mas ele é como se fosse a parte de waterfall, mas de uma forma mais comprimida, tá? Então você pode até esconder isso aqui, se não estiver sendo muito útil. Nesse caso aqui está bem simples, não tem muito o que ver ali, mas a gente também consegue olhar ali, beleza? Então acho que isso aqui é legal também quando a gente para o mouse em cima. Se eu vier aqui com o mouse em cima, ele mostra a explicação das barrinhas. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo, que tem um rosa. O SSL ele estava fazendo a verificação de segurança aqui do site, né, do request. Então é muito legal ver isso aqui, porque tem vezes que o problema não está no código, tem vezes que o problema está na camada de rede e tudo mais. Aqui nesse caso, ele ficou só esperando. E ele ficou pending aqui, eu não sei porque que ele está falando que não terminou, talvez não existe. Alguma coisa aconteceu com esse arquivo aqui. É um arquivo de WebSocket, eu não sei porque que ele não terminou. Aqui já é um request bem tradicional, então ele ficou esperando chegar o primeiro byte. Esse aqui é time to first byte, se eu não estou muito enganado. Time to first byte. Então ele está esperando chegar o primeiro byte desse arquivo. Aqui também a gente pode ter algum problema, né? Por que demorou tanto para chegar esse primeiro byte? Então tem que olhar artigos, se você quiser entender mais cada detalhezinho aqui, né? Aqui a gente está analisando a ferramenta, depois a gente vai olhar isso junto. Mas alguma coisa aconteceu, né? Meio segundo para chegar o primeiro byte foi meio estranho. Ainda mais que eu estou rodando local, né? E depois o download propriamente dito. Então aqui, já aproveitando e falando um pouco de como diminuir a velocidade, vamos fazer o seguinte. Então vamos diminuir a velocidade e vamos ver se isso aqui afeta, porque o download eu imagino que vai aumentar, certo? Vamos ver então. Eu vou pegar Slow 3G, eu manter o cache desabilitado, senão esse teste não serve para muita coisa. Vou até esconder esse overview, porque a gente não está vendo ele, que ele está muito simplesinho ali. Veja que o resto está praticamente igual o desenho. Só que olha o tempo que está levando o azul, como esperado. Tá? E olha o problema do waterfall que eu falei, que ele vai formando uma cascata aqui. Tá vendo que ele ficou um tempão fazendo download e ele nem sabia que ele tinha essas fotos para baixar. Depois a gente vai ver que dá para a gente antecipar essas decisões. Mas vocês viram que problema, como fica mais grave tudo quando você deixa mais lento?
Ó, ainda tá carregando coisa aqui, tá? Ah, não, mas agora é só uns requests do WebSocket que ele tá fazendo. Eu não sei exatamente o que o WebSocket está fazendo, mas a gente pode olhar aqui que mensagens que ele está mandando, ó, mas também não vamos, já vamos chegar lá. Vou até parar de gravar, porque se esse WebSocket ficar vendo, talvez é um WebSocket de desenvolvimento isso aqui, tá? Eu acho que é, ó. Ele está só vendo se ele deveria recarregar a página ou não. Então eu vou parar de gravar, para ele não ficar enchendo de mensagem aqui, depois a gente olha. Mas o que eu queria mostrar para vocês, e não se enganem porque agora tá tudo menorzinho, mas é porque apareceu um monte de chamada aqui embaixo, tá? Se a gente focar só nesse período aqui, vocês podem ver que tá bem maior. Eu não sei se eu fizer um filtro, eu sei que dá para fazer um filtro aqui, pronto, aí ele arruma aqui, ó. Agora tá mais parecido com aquela hora que só tinha aparecido o WebSocket uma vez. Olha aqui quanto tempo ele ficou esperando fazer o download. Mas o que eu acho mais grave aqui é porque ele demorou para fazer o download e aí, tipo, eu dei o zoom até no lugar errado aqui, ó. Deixa o zoom, na verdade, é desde aqui, ó. Beleza. Ó, essa foi a primeira parte que demorou. O JavaScript demorou muito para fazer o download, 7 segundos, porque a gente está num slow 3G. E aí depois, ele ainda teve que fazer um monte de download de imagem grande. Só que as imagens, a gente talvez já sabia que a gente tinha que fazer o download delas. Então, esse é um dos problemas de usar JavaScript no cliente, mas tem várias formas de resolver, tá? Mas, por exemplo, perdemos aqui um monte de tempo para descobrir que precisava de imagem. A gente já poderia saber que precisava dessas imagens, já poderia ter feito alguma coisa sobre isso. Beleza? Então, a gente explorou bastante aqui todas as colunas. Essa waterfall é muito legal, tá? E veja que tudo tem documentação. Então, você clicou ali, ó, ele vai te explicar em mais detalhes ainda o que é cada tipo. Tá vendo? Isso aqui são os tipos que pode aparecer ali, ó. Vamos ver se tem o SSL, por exemplo, que foi um tipo que afetou a gente. Parece que não tem aqui, né? Tem vezes que essa doc não fica 100% atualizada porque... talvez ele está dentro desse subgrupo aqui. Porque eles estão sempre pondo novidade. Mas alguma hora a novidade vem parar aqui também, tá? Ó, aqui é aquela parte do time to first byte. No caso, eu sabia o que era, mas se você não soubesse, você poderia ter vindo aqui e entendido. Tá? Então é bem legal, vocês podem olhar essa documentação porque sempre ela é muito boa. Pode ser que algum detalhezinho está faltando, porque como eu já falei lá no vídeo de introdução, a gente evolui muito rápido essas ferramentas de performance. Beleza? Lembrando também que a gente pode marcar aqui para capturar screenshot, né? Então se eu voltar a gravar e se eu fizer um refresh, vai ser bem legal, porque agora a gente vai ver a mesma coisa acontecendo, só que além disso a gente vai conseguir ver um monte de imagens e o que estava acontecendo em cada momento. Ó. Tava tudo nada aqui. Ó. Tá? Vamos ver se ele vai... Eu não sei se ele põe a imagem só quando eu falar para parar de gravar. Eu vou falar para parar de gravar. Apesar que as imagens nem carregaram ainda. Né? Deixa eu esperar. Ah, tá. Ele estava esperando terminar o primeiro loading completo. Essa linha vermelha aqui ó, é quando ele considera que terminou realmente o primeiro load, que eu acho que ele deve estar usando quando a própria página avisa que o content foi carregado, tá? Ele deve estar usando isso. Aí aqui, deve estar bem pequeno para vocês, né? Deixa eu ver. Por que ele não está dando... Parece que aqui não é igual na aba de performance, que ele dá um super zoom pra gente. Eu não sei como que faz para deixar ele bem grande, talvez não dê. Mas eu tô clicando... Ah, tá. Nossa, que estranho, tem que dar 2 cliques. Mas dando 2 cliques aqui, um clique ele marca aqui, tá vendo? Onde que tá na timeline. E aí se eu der 2 cliques, ó, vê que a imagem de baixo ainda não carregou. Então ficou bem ruim a nossa carga aqui no Slow 3G. Não sei se tem muito... Se a gente usar a imagem muito grande não vai ter muito o que fazer. Mas demorou muito para... Olha, ele começou aqui... Aqui era o antigo, né? Aí eu dei refresh, ó, ficou branco. Então, ó, do segundo 2 até o segundo 11, ele nem tirou outra print. Porque ficou branco, tá vendo? Ele ficou aqui parado sem nenhuma print, porque não aconteceu nada. Ou seja, o usuário ficou 8 segundos olhando para nada. Então, isso aqui é uma experiência de carga bem, bem ruim. Beleza, agora vamos ver também a gente aqui filtrando por tipo, tá? Então, aqui a gente consegue filtrar, ó, vamos filtrar, por exemplo, PNG. Então, a gente pega só PNG. Eu quero só CSS. Vamos pegar aqui CSS. Ó, nem tem arquivo de CSS, porque provavelmente nosso CSS está injetado em algum lugar aqui, né? Porque, obviamente, tem estilo para a página ficar assim. JS. Beleza. E alguns desses tipos são tão comuns que ele já dá para a gente aqui, ó. JavaScript, CSS, imagem, mídia, fonte. Então, ele está usando esse mesmo filtro aqui para a gente, só que ele já coloca alguns tipos comuns aqui para a gente poder enxergar. Aí, quando a gente pega um tipo desse, vamos pegar um JS, por exemplo, a gente consegue abrir, ver como foi o request. Lembrando que aqui a gente está falando de rede, tá? Então, aqui não vai falar o que esse JS executou. Não faz sentido. Isso vai ser lá na aba de performance, que a gente vai ver mais para frente.
Então aqui a gente consegue ver um preview do que ele retornou. Aqui é o arquivo gerado pelo Webpack, que é o bundler que o Create React App usa. E aí a gente tem o que fez ele iniciar, né? Ele carregou o primeiro request, esse primeiro request tinha um link para esse endereço causou essa carga e que também depois causou uma série de outros requests aqui. O tempo, né? Ficou na fila esperando, depois começou, quanto tempo demorou para baixar, isso aqui a gente já viu ali no resumo. E isso aqui também é bem legal. Cookies que foram gerados por esse request. Então pode ser que tenha algum tipo de cache, algum tipo de registro aqui de monitoramento. Nesse caso aqui é o Google Analytics, né? Que gerou alguns cookies. Então vocês podem ver que tem o Google Analytics aqui. Então é essa basicamente a forma de olhar um recurso, né? Um item que foi baixado. A gente pode voltar para todos aqui. Até a gente olhou ali rapidinho que eu queria entender o que era esse WebSocket. A gente viu que era um WebSocket de desenvolvimento. Por quê? Porque eu sei que ele tem um WebSocket de desenvolvimento para saber quando carregar a página, quando a gente fizer a mudança, tá? Então, em produção, a gente não veria esse WebSocket aqui rodando, mas ele está vendo se tem alguma mudança aqui no Create React App. Só para a gente não ficar viciado só num jeito e achar que sempre vai ser assim, eu vou pegar o outro exemplo que eu falei, que é o nosso próprio aplicativo aqui, nossa plataforma, e eu vou fazer a mesma coisa. Abrir, já está gravando, e vou dar refresh. Eu nem sei qual que é o tamanho aqui, acho que vai demorar mais ainda, né, no Slow 3G. Só que lembra que a gente está em desenvolvimento, tá? Então as coisas não estão comprimidas, não estão nada. Por isso que você vê um monte de arquivo. Se você olhar o site mesmo, não vai ter esse monte de arquivo. A gente pode até abrir aqui o site para vocês verem. Deixa eu abrir aqui a aba de network também. Deixa eu dar um refresh. Então vocês vão ver que aqui, ó, ele jogou tudo num JS só. Esse é o JS principal da aplicação, tá? E aqui não. Aqui é o tanto de JS que tem. E aí em Slow 3G ainda ferrou, né? Então não está minificado, não está nada. Então eu vou tirar o Slow 3G aqui pra gente... ele carregou, mas demorou pra caramba, mas a gente também está num cenário que não é real, né? Mas ó, ficou um tempão a tela em branco também. Mas deixa eu dar um refresh agora sem ser Slow 3G para ficar um pouco mais real. E eu vou fechar esse aqui também. Aqui eu só queria mostrar que tem menos arquivos, né? Beleza. Então agora a gente tem um site muito mais complexo do que simplesmente o site da Quave, né? O site da Quave é só isso aqui, tá? Então aqui não, a gente tem várias páginas, vários conteúdos. Tá certo que a gente consegue carregar dinamicamente, mas também não é muito... o escopo aqui a gente pode até mostrar depois, mas aqui é para a gente falar da aba. Então a gente tem aqui bastante recursos também, todos separados por arquivo, de novo, porque é desenvolvimento. Então é só para vocês verem que nem sempre vai ser tão simples quanto esse, né? Aqui é muito pouco, né? Dá para contar aqui, acho que tem 10 arquivos aqui mais ou menos. Aqui já começa a ficar complicado até de contar, né? Porque tem um scroll bem grande aqui. Então a gente tem bastante coisa acontecendo e a gente vai ver ao longo do módulo como reduzir isso e como deixar até melhor. E inclusive a gente vai fazer isso na prática. Sempre lembre que tem um módulo de prática para melhorar a própria plataforma, tá? Então vocês vão ver que a gente vai melhorar a plataforma durante esse módulo. Então vai ser um caso super, super real. Vocês viram que no Slow 3G ali, por exemplo, ela estava lenta. Tá? Então aqui vejam que é bem diferente um do outro. Aqui tem CSS, por exemplo, tá? Então tem os CSS aqui. Aqui lembra que, tipo, do jeito que eu estou escrevendo aqui, ele está pegando a palavra CSS. Então, na verdade, isso aqui é um JS, mas que tem CSS na palavra. Mas se você pegar por aqui, aí realmente ele está filtrando pelo tipo. Mas vamos voltar para o nosso aqui mais simplesinho, para a gente matar os outros tópicos. Então, um recurso que eu queria mostrar para vocês é a busca aqui. Então, vamos supor... Eu nem sei, acho que eu fiz um teste aqui antes de começar a gravar. Vamos ver isso aqui, ó, SR Only. Então, SR Only é Screen Reader Only, é uma coisa do Tailwind, mas veja que ele consegue pegar dentro lá do bundle, tudo que passou pela rede, a gente consegue buscar de forma textual, tá? E aí algumas coisas, ó, ele consegue já ir no ponto certinho que ele pegou isso, tá vendo? Ó, lembra que eu falei que é do Tailwind? Quando ele carregou alguma coisa do Tailwind, ó, veio esse SR Only. Então é muito louco isso, a gente pode ver, será que esse site está usando, sei lá, o Webpack? A gente sabe que está, né? Mas olha o tanto de Webpack. Por exemplo, o Meteor aqui não está usando, ó. Dificilmente a gente pode ter achado um Meteor aqui no meio, porque talvez tenha no texto aqui, porque a Quave é uma empresa que trabalha com Meteor, então deve ter em algum lugar aqui algum Meteor na parada, mas não usa. Tanto que só apareceu uma vez, né? Eu nem fiz esse teste, mas se eu buscar aqui, lembra que é diferente, tá? Aqui eu estou filtrando o recurso, eu cliquei aqui, ó, na busca. Aí ele abre outro painel, tá? Então, para ficar bem claro, aqui é o filtro. Aí só vai filtrar a lista aqui.
E aqui a busca, ele vai abrir outra coisa, e aí você vai pegar todos os conteúdos do request. Eu vou fazer a mesma busca aqui, ó. Olha o tanto de coisa que vem. Então é uma forma bem legal de tipo, putz, tá dando um erro aqui, não faço ideia de onde tá vindo, porque quando você clica ele mostra, tá? Ele vai mostrar que request que veio e aonde que tá isso, quando ele conseguir identificar onde tá vendo? Aqui ele tá identificando até dentro de comentário de código, por isso que eu tô em desenvolvimento, tá? Porque obviamente em produção não vai ter esses comentários, não vai ter nada, não vai ser tão fácil assim. Beleza? Então isso aqui é bem legal e sempre lembrando, a gente está falando de network. Então ele está buscando isso e ele vê isso porque isso passou pela camada de rede. Não é que ele está analisando esse código e está fazendo alguma coisa super mirabolante. Ele está vendo que esse texto passou pela camada de rede. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é como a gente simula algum problema para bloquear algum request. Eu acho que nesse caso vai ser até mais legal usar esse aqui, porque ele tem bem mais coisa do que esse. Então vamos usar esse aqui. Eu vou tentar bloquear o request para pegar um CSS. Então a gente tem um atalho aqui para a gente conseguir fazer algumas coisas que não tem via tela. Então, por exemplo, Ctrl Shift P no DevTools, tá? Senão ele vai abrir impressora, sei lá que ele vai abrir. Clica no DevTools, aperta Ctrl Shift P. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito é o Clear Site Data. Então eu venho aqui em Clear Site Data, busco ali Clear, ele limpa todo o cache e tudo mais. Então isso eu uso muito em desenvolvimento. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como bloquear, né? Então eu vou fazer aqui, ó, blocking, ó, show network requesting blocking. Então você clica ali e aí a gente consegue, ó, habilitar e colocar algum padrão aqui. Então eu vou colocar asterisco.css. Vamos ver o quanto a gente consegue quebrar. E lembra que o cache está desabilitado. Eu vou dar um refresh, ele não vai conseguir baixar o CSS. Olha como a nossa plataforma ficou horrível. Por quê? Não tem CSS nenhum vindo aqui. O arquivo CSS que faz tudo, ou todos os arquivos, se fosse mais de um, eles não vêm. Então, isso é uma forma bem legal de ver como o seu app se comportaria se acontecesse algum erro. É lógico, a gente não quer que aconteça erro, mas, por exemplo, vamos fazer um exemplo um pouco mais real, vai, porque sem CSS acho que vai ser algum site ficar bom, vai ser difícil. Vamos tirar todos os PNGs. A internet lenta, por exemplo, eu quero falar, não vai conseguir baixar imagens. O que vai acontecer? Ficou beleza. Tá lindo? Não tá. Mas a gente poderia ter feito um tratamento, por exemplo, para esse erro aqui não acontecer. Então é totalmente possível. Você trata uma imagem para que, se ela der erro, você pode pôr outra imagem. Você pode pôr alguma imagem meio padrão. Poderia ter só um avatarzinho aqui fixo de um bonequinho. Porque vai que uma imagem está num lugar que a gente sabe que sempre está disponível, mas essa imagem, por exemplo, o usuário poderia fazer alguma coisa, poderia quebrar, poderia deletar. Então é um recurso bem legal para a gente conseguir simular algumas coisas. Se a gente bloquear JavaScript, por exemplo, o nosso site hoje, nossa plataforma, ele é totalmente dependente de JavaScript. Não vai carregar nada aqui se eu fizer isso, mas vamos lá. Ó, porque hoje o nosso site, ele tirando o HTML inicial, que a gente pode até ver, deixa eu dar uma encolhida aqui que isso aqui ficou grande. A gente pode até ver o HTML inicial aqui, que ele setou o cabeçalho, ele setou o title mesmo, tá vendo? O head aqui. Então, tirando isso, ele não conseguiu renderizar nada no body. Por quê? A gente está usando JavaScript para renderizar. E eu não deixei ele baixar nenhum JavaScript. Então, tá vendo? Todos esses arquivos que ele tentou baixar, ele não conseguiu. Por isso que ficou tudo vermelhinho aqui, ó. E aí aqui, inclusive, a gente tem esse botãozinho para a gente mostrar só os bloqueados, ó. Então, é pra gente, se a gente está fazendo um teste, né? Provavelmente a gente quer focar só nos bloqueados. E aqui é a mesma coisa, né? É que eu aumentei bastante o waterfall, deixa eu diminuir agora aqui, a gente estava olhando para ele. Só que aqui não vai ter muito nada útil, né? Porque ele só vai falar que ele não conseguiu, né? Então foi tudo bloqueado, ele não conseguiu. Então por isso que o nosso site não carregou. Beleza? Lembre de tirar, obviamente, isso aqui, né? Ou pelo menos habilitar. Você pode deixar o padrão salvo ali para você fazer um teste depois. E aí tudo volta ao normal. Lembra que se você também só está mostrando os bloqueados aqui, você não vai ver nada. A gente também pode tirar o filtro aqui para ver todos os recursos. A gente pode parar de gravar se a gente não quer que fique, por exemplo, aquele WebSocket que estava aparecendo sem parar. E a gente pode desabilitar o cache. E lembra que também a gente pode mexer aqui nas condições de rede, tá? Então, esse era o vídeo bem completo aí para vocês sobre essa aba. E para fechar, eu queria só mostrar para vocês esse site aqui, que eu acho que a gente até acabou caindo nele de novo, mas ele já estava aberto aqui, ó. Vocês vão ver que é o mesmo site, ó, /network. Aqui a gente só foi num ponto específico, mas esse site oficial do Chrome, ele é bem útil para desenvolvedores. Então, eu falei muita coisa que está aqui, acho que uns 60%, 70%, mas tem mais coisa, obviamente, né? Então, você pode vir nessa página, por exemplo, ele tenta explicar tudo. Então, é muito legal. Esses vídeos é para te dar um atalho, já te falar as coisas que eu uso,
mas a gente tem muito mais informações que dá para usar ali que a gente ainda vai ver ao longo aqui. A gente ainda não está resolvendo nada, não está falando do problema específico. Esse vídeo foi para apresentar para vocês essa aba, que é uma aba muito importante, porque tudo que a gente faz hoje em dia praticamente usa a internet. Então, se você não entende o que está acontecendo na camada de rede, você vai ter dificuldade, né? Pô, por que não carregou? Por que deu esse erro? Então, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!